Da live, Marcelo. Já estamos ao vivo, olha lá. Já estamos na área esperando aqui as pessoas entrarem. Olha lá, chegando a galera. Vamos que vamos. Vamos nós. Deixa eu compartilhar um negócio aqui rapidinho. Pá. Aí, já temos plateia. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Gente, muito boa noite. Como eu sempre falo, eu sou Marcelo Almeida, músico, jornalista e historiador da cidade. E a gente vai começar agora aqui mais uma live nessa sessão de lives que eu estou fazendo, né, junto com um grupo independente de São Gonçalo, falando um pouco sobre a cidade, falando um pouco sobre o que está acontecendo e refletindo sobre São Gonçalo nesse momento de pandemia, né? E antes de entrar realmente no assunto aqui, queria deixar um recado para a galera, que o pessoal às vezes reclama comigo. Ah, eu comentei o teu vídeo, você não leu minha mensagem. Gente, deixa o comentário aqui embaixo no vídeo. Muitas pessoas mandam mensagem direto para mim, cai dentro do Messenger do Facebook, eu só vou ver depois que acaba. Porque aqui ao vivo a gente não está exatamente no Facebook, a gente está em outra plataforma, a gente está em uma plataforma de streaming transmitindo para o Facebook. Então, vocês deixam recados aqui embaixo, igual o youtuber faz mesmo. Comenta embaixo aqui da nossa transmissão ao vivo, que aí a gente vai ver. Então, entrando agora no assunto da live de hoje, que é São Gonçalo e a questão do turismo. Estou recebendo aqui o Bruno Freedom, que é do perfil Curto São Gonçalo do Instagram, que ele vai contar para a gente como é que surgiu essa história, como é que ele começou. E Bruno, muita gente, quando eu convidei, né, a gente faz Verdade. aquela divulgação, as pessoas perguntam, peraí, não uma pessoa, um monte de gente perguntou para mim, mas São Tem Gonçalo turismo tem em São ponto Gonçalo? turístico? São Gonçalo tem ponto turístico? Como assim? Tem um monte de ponto turístico. Aí eu falava, vamos ver hoje que a gente vai ver. Então, Bruno, Verdade. muito boa noite. Eu queria que você tivesse uma fala inicial aí dizendo de como é que sua história com São Gonçalo, se você nasceu aqui, como é que foi que você se apaixonou pela cidade e como surgiu essa ideia de Verdade. fazer um Instagram mostrando fotos de São Gonçalo, de pontos maravilhosos que a gente olha assim, a gente mesmo que conhece a cidade fala, cara, isso é São Gonçalo. Né? Então, conta pra gente aí, Bruno. Boa noite. Fala aí, pessoal. Boa noite. Eu sou o Bruno. Eu sou de São Gonçalo mesmo. Sou papagoiaba. E no discurso geral, né, o que acontece é que, de certa forma, eu comecei a estudar mesmo. Eu sou nascido em São Gonçalo, estudei em duas escolas no início primário da própria cidade. E um grande desafio que a gente tinha era a ausência de biblioteca dentro da nossa escola, né? Então, assim, movido por um desafio de estudar, eu lembro que a gente sempre se locomovia ao chamado Centro Cultural, a Biblioteca Municipal, e lá eu conheci um grupo que fazia um curso dentro de uma formação para guias, professores, que chamava Historiando as Capelas, Igrejas Históricas de São Gonçalo. Até o saudoso professor Carlos Medeiros, né? Então, assim, a gente lembra que logo de início a gente se deparou e eu era ainda adolescente e dentro dessa idade eu comecei a ter uma análise, uma visão um pouco até sobre arquitetura, né? Modelos arquitetônicos, estilos. E aí a gente começou a se deparar assim. Para mim era uma novidade muito grande em relação a estar no ensino fundamental e ter esse encontro com o barroco e o clássico, neoclássico. E aí, de formato geral, eu comecei a me interessar sobre história fluminense, né? Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí, a Baía de Guanabara sempre foi para mim também um ponto muito interessante, uma análise muito interessante. E eu comecei aí, de certa forma, a criar um paralelo histórico. Já formado, eu me formei em Química, né? Eu sou formado em Química do Petróleo. E aí eu comecei a desenvolver um projeto dentro da Baía de Guanabara, que era uma caracterização de resíduos
só estou mais ou menos tentando linkar como que eu voltei, né? E aí, quando a gente faz uma análise de resíduo da Baía de Guanabara, a gente também busca entender as atividades socioeconômicas daquela região, ou seja, muitos pescadores, atividade de peixes, de pesca, né? De catadores de mariscos também. E aí a gente começou a entender qual a cultura inserida dentro daquele espaço, a metodologia das atividades socioeconômicas desse povo e a história. E aí eu me apaixonei pelo início, que é o marco zero ali da cidade de São Gonçalo. É muito firme de se entender que São Gonçalo começou mais ou menos dentro daquela área ali da Capela da Luz, da Fazenda da Luz, né? Diante da história. Existe também a questão muito importante da vila criada próximo do Rio Guaxindiba e da formação ali também da matriz de São Gonçalo, que era a antiga capela e tudo mais. Então a gente tem mais ou menos aí um crescimento, né? A minha paixão surgiu disso, de valorizar, de entender e de inserir a cidade de São Gonçalo, inseri-la ela dentro de um contexto que é um contexto tão importante, né? Existe até um debate, as pessoas de Niterói, os moradores de Niterói falam, mas São Gonçalo foi vila de Niterói, da Praia Grande e tudo mais, mas a gente consegue entender dentro de um contexto histórico que São Gonçalo ela também tem uma história muito fundamental dentro desse contexto de história da região fluminense, né, do nosso estado. Então, aí surgiu esse encanto. A partir desse curso, a minha formação também dentro da área química e de desenvolvimento na Praia da Luz, que é uma região também muito carente, precisa de muita atenção, né, diante da gestão pública, em relação à segurança, em relação ao transporte, em relação ao desenvolvimento de projetos tão importantes, ao qual que me fez valorizar, entender e buscar entender mais sobre a nossa história, mais sobre a nossa cultura, mais sobre o nosso estilo. E aí a gente tem uma gama de artistas e de cantores, e tão rico é a nossa cidade diante do quadro que a gente tem dentro do nosso estado, né? Somos a segunda cidade com maior número populacional do estado, do Rio de Janeiro. A 16ª do país, né? A 16ª do país. A Tem gente muita sabe capital a aqui importância, a gente sabe a importância disso, assim, no regimento geral. E aí, uma das narrativas dentro da Praia da Luz, quando a gente conversava e conhecia os moradores, era que as pessoas só procuravam conhecer os problemas e as dificuldades deles em período eleitoral. E depois não retornavam mais para desenvolver projetos ou, de certa forma, desenvolver alguma coisa que fosse captação de renda, desenvolvimento social para aquela região. E aí eu comecei a observar e pesquisar os chamados achados, né, dentro da cidade, porque, querendo ou não, a gente tem uma gama de informações e cada um vai soltando, né? Existem até livros que falam sobre as capelas, sobre as fazendas, mas a gente tem outros tipos de informação que são importantes, devem ser valorizados, devem ser entendidos. E é isso aí, uma apresentação geral, Marcelo. Eu acho que foi isso que me fez assim buscar entender a história do gonçalense e tentar inserir, porque assim, a minha principal motivação na criação dessa galeria é impulsionar a gestão pública, a criar programas que sejam programas de integração no contexto histórico. Nós temos, sim, lugares com potenciais a serem chamados potenciais históricos e turísticos, né?
assim, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conhecer muitos estados do Brasil e eu observo que São Gonçalo, ela sendo comparada a outras cidades, outras metrópoles, ela não tem nada a perder, entendeu? Então, assim, eu acho que nós podemos. E é o nosso dever, o quanto gonçalense, é também um período eleitoral, nós podemos e nós temos o dever de observar e de buscar pessoas qualificadas que busquem entender e valorizar a história da nossa cidade. Isso é muito importante. Não adianta simplesmente votar no meu vizinho, no meu tio, no meu colega, se ele não tem a qualidade, a capacitação técnica de entender quais são as necessidades da nossa cidade, entendeu? São Gonçalo precisa de tudo. E para a gente integrar São Gonçalo dentro desse contexto, dentro desse arco turístico, a gente precisa avançar em várias coisas. A gente precisa de uma rodoviária, a gente precisa a qualidade do nosso meio de transporte. A gente trabalha, de certa forma, somente com o modal rodoviário, né? Então, a gente precisa, primeiro, melhorar a qualidade do serviço que é feito e buscar parcerias de forma que outros modais também possam participar de formato de transporte e desenvolvimento que leve a esses lugares. Verdade. A gente também precisa melhorar em segurança. Eu, às vezes, fico também preocupado, por exemplo, a gente tem vários pontos que poderiam ser pontos de referência, de potencial. Eu chamo ponto potencial turístico, porque às vezes não tem um turismo ali em massa ou que poderia ser desenvolvido pela ausência desses dois fatores: segurança e um bom transporte que leve, aí chamando de novo o PAX, né? A esse local. Porque, de certa forma, a gente acaba observando que o morador de São Gonçalo, ele teme a visitar alguns lugares. Ou, de certa forma, ele desacredita que São Gonçalo possa ter um conhecimento ou que possa ter um local tão interessante a qual deixe esse Pax a conhecer um ponto na cidade do Rio ou um ponto na cidade de Niterói, não é isso? E muitas das vezes ele acaba investindo e deixando dinheiro, e aí se a gente quer gerar um retorno financeiro dentro disso também, é interessante a gente colocar esse local pronto, disposto a receber esse Pax, com segurança, com qualidade de transporte, a qual também possa gerir aí um retorno. E aí esse retorno acaba sendo para essa comunidade que permeia essa região e, com certeza, no recolhimento de impostos. Então, eu acho que todo mundo sai ganhando dentro disso. Só falta investimento. A gestão pública ela tem que ver e ela tem que valorizar o morador da cidade, aquele que deixa o seu imposto aqui, e ele também tem que valorizar o formato geral, tem que valorizar o ambiente, por exemplo, histórico, o patrimônio, muitos patrimônios tombados e deixados de lado, esquecidos, abandonados. Então é muito complicado. É interessante você falar do transporte em São Gonçalo, né? Porque o transporte em São Gonçalo é realmente uma das reclamações mais, assim, unânimes da cidade, né? Porque atinge principalmente a população mais pobre, né? E esse consórcio de transporte que está hoje vigorando em São Gonçalo, ele tem exclusividade no transporte na cidade por 25 anos. Está vigorando há 5, mais 20, que só vai ter esses ônibus rodando na cidade. Então, e eles têm exclusividade. O que é que essa exclusividade traz um problema muito sério, porque o Porto do Gradim, que um dia já foi um grande porto e poderia ser o nosso terminal de barcas em São Gonçalo, não vai ser uma realidade enquanto o consórcio de transporte do São Gonçalo tiver a exclusividade do transporte. Porque se você tem a exclusividade, não pode entrar outro tipo de transporte na cidade, seja barca ou até mesmo a linha 3 do metrô.
que não vai... Tem um impedimento judicial nessa história, né? Um impedimento que tem que ser quebrado, esse negócio tem que ser contestado na justiça, em algum lugar, mas, como você falou, o pessoal lá que está hoje lá poderia fazer alguma coisa, entre prefeitos, vereadores e todo mundo envolvido aí nessas falcatruas, que até em época de pandemia tem desvio, imagina para assinar uma cláusula que deixa o empresário fazer o que quiser com o transporte e a gente fica sofrendo, né? Eu moro em Santa Isabel, para você ter uma ideia. Santa Isabel, acho que o lugar de transporte é o pior de São Gonçalo, só tem um ônibus que me leva daqui para qualquer lugar. Olha, rapaz, eu não fiz sei a área de Santa Isabel que você mora. no ponto Mas final assim, do por ônibus. exemplo, Santa Isabel também tem ônibus para o Rio, não é verdade? Tem, mas olha só que engraçado. Eu fiz duas universidades. Eu me formei em jornalismo em Niterói, pegava um ônibus, Aham. pegava um ônibus, voltava. Depois eu fiz história na UERJ, em São Gonçalo. Não tem ônibus. Não tem. Eu tinha que Ali pegar não dois. existe um. Não, Isso. não existe ligação Não entre um existe lugar e outro. integração entre as É uma duas partes. vergonha. Isso é É uma verdade. vergonha. Não existe integração. Nem um bilhete único, que é uma coisa que já existe há mais de 10 anos, Não nem existe integração. capacidade de É verdade. propor Eu para já poder moro nessa chegar área ali. aí do. Eu já moro na área. Eu moro no Engenho Pequeno, né? Que é uma APA também, uma área de Uhum. preservação ambiental. Aqui temos Então, Alto do assim, Gaia pertinho. Alto do Gai, então, mas a É aqui sua área perto. ela é riquíssima. Sim, Porque, assim, primeiro que a gente tem a Fazenda Santa de Virgens, né? a gente é A cercado gente, aqui, né? A Santa de Virgem a Fazenda Santa e a de Engenho Virgens, Novo, a que não é tão longe. Itatiba e Engenho Novo, isso. Tudo aqui, é Vocês tudo têm o Alto do maravilha. Gaia, né? As O Alto do grutas. Gaia. As grutas. A Capela São José também. Essa eu nunca fui. A Capela São José fica dentro da Fazenda de Aí Itaitindiba. é aquela Ela capelinha ali? foi. Ah, tá. E isso, ela é de mão escrava. Muito interessante também. Maneiro, maneiro. Mas o que me lembra aqui, sempre que você está Sim. falando de fazer, valorizar São Gonçalo, acho que uma coisa que eu sempre venho falando aqui, venho falando com os meus amigos, venho falando com todo mundo, é que o sonho do gonçalense tem que parar de ser morar em Niterói, né? Tem que parar de ser. Porque até na UERJ, que eu estudo na UERJ São Gonçalo ainda, me formei lá e sou pesquisador hoje lá também, estudando história de São Gonçalo. É daí que o Daniel, que está assistindo a gente, teve a ideia da gente fazer essa live e a gente organizou essa. Abração, Daniel. Valeu, Valeu. Daniel. Eu estudo história de São Gonçalo e a gente estuda muito no museu que tem em São Gonçalo. Muitas pessoas não lembram que São Gonçalo tem museu, mas tem um da Ilha das Flores, O da imigração. e que é da imigração, e tem o Museu a Céu Aberto, que é a Praça dos Ex-Combatentes, que fica exatamente à frente da UERJ. Aquilo lá não é um monumento que lembra um tanque de guerra. Aquele tanque atirou na década de 40, na Segunda Guerra Mundial. Então, voltando a falar da imigração, né? Estava falando com um professor lá, porque fica difícil fazer imigração, tal, um professor da UERJ lá, o Luiz Resnick, falou, o difícil de fazer uma população imigrante aqui em São Gonçalo é porque quando eles juntam um pouquinho de dinheiro, eles vão embora. Eles vão embora para Niterói, vão embora para o Rio. Então, a gente precisa criar uma questão também de pertencimento, né? Uma questão de a pessoa se identificar com São Gonçalo. Porque você mostra muitas vezes a foto da gruta, que é aqui do lado de casa, assim que eu morava aqui, me mudei e voltei há uns 4 anos. Aí eu fiz uma trilha, né? Fui com os amigos aqui, encontrei a rapaziada, fui fazer uma trilha, tal, postei foto. Nossa, onde é que é isso, Marcelo? Para onde você foi? Eu falei, cara, tô em Santa Isabel. Falei, não, você não tá em Santa Isabel. Só fala, é Ibitipoca? É Ibitipoca Gonçalense. Você foi para Mato Grosso? Não, cara, eu tô aqui, do lado de casa. É meia hora aqui de onde eu moro, né? Andando por dentro da fazenda. Então, é um lugar maravilhoso. Então, Bruno, desses lugares que você conheceu, claro que você já conhecia um pouco da cidade antes de começar com esse projeto. Mas desses lugares novos que você conheceu a partir do seu perfil por São Gonçalo, qual foi o que mais te surpreendeu, assim? Aquele que você falou, cara, eu não conhecia isso, nem sabia que isso estava aqui. Rapaz, então, o Alto do Gaia, ele é conhecido como o ponto mais elevado, né, dentro da... E aí, quando eu me deparei com tanta terra, eu parei e pensei assim, dá para desmontar São Gonçalo e montar uma outra cidade, né?
Verdade. É colossal, é muita terra. E imaginar que todo aquele território está dentro de uma cidade de São Gonçalo. Marcelo, uma coisa também que a gente tem que parar de pensar é que São Gonçalo é somente uma cidade dormitório. Uhum. A gente tem que mudar esse jogo. A gente tem que mudar essa imagem de que São Gonçalo só serve para dormir. Na hora que eu vou me divertir, eu vou para Niterói, eu vou para o Rio. A gente tem que parar com isso. Entendeu? Então, assim, deve ser feito um investimento em relação aos pontos potenciais. Às vezes a gente se depara com projetos que são novos projetos, mas antes dos novos projetos a gente tem que valorizar o que a gente já tem. A gente tem que reformar, a gente tem que ter manutenção do que a gente já tem. Há pouco tempo, eu fui até correr ali na Rua da Caminhada e eu observei também a Praça dos Ex-Combatentes, que você mencionou. Vandalizada, pichada. E assim, a gente para e pensa, caramba, como você mesmo descreveu, né? Aquele canhão, aquelas peças que foram ali instrumentos de guerra, que fazem parte da nossa história, ali, de certa forma, desvalorizado, pichado, né? Eu destaco também o terceiro BI, que foi tão importante na história do Brasil, na história das guerras, e o batalhão de infantaria ele foi desativado e nenhum monumento que lembrasse a presença de presidentes. Por exemplo, Getúlio Vargas visitou o terceiro BI e a gente observa que nenhum monumento, nenhuma lembrança, nenhuma saleta lembrando a importância do terceiro BI para a cidade de São Gonçalo. É uma pena. Não é? Podia ter pelo menos um daqueles casarões como um museu contando a história. Poderia ser, né? Uma sala de referência. Nada. Foi destombado de forma municipal, né? Foi destombado e foi transformado em parte habitacional. Mas a gente também tem vários pontos a se destacar. Ao meu ponto de vista, assim, essa parte de Santa Isabel, o Alto do Gaia, as grutas também são interessantes, mas o Alto do Gaia para mim foi o maior destaque assim de caramba, isso tudo é dentro de São Gonçalo. Eu subi lá de bicicleta. Então, assim, quem não conhece, fica aí, né, o desafio de conhecer, ou contratar um guia, ou de ir com quem já conhece. É muito importante também ir na região, já que você não conhece, ir com quem conheça, porque não existe um sistema de sinalização ainda, mas a importância assim, de conhecer a sua cidade, de conhecer a história da sua cidade, né? E a gente tem aí a Praça dos Ex-Combatentes, a gente tem a Capela da Luz, que fica lá no ponto final da Praia da Luz, muito bonita, no estilo barroco. A gente tem... Quantas pessoas já passaram pela Matriz ali na frente, a Matriz de São Gonçalo, mas nunca entraram, entendeu? Para entender a história daquele lugar. Por exemplo, a Matriz ela é sede do maior tapete de sal, né, de Corpus Christi da América Latina. Olha a importância desse lugar também de forma na América Latina, entendeu? Então a gente tem alguns pontos. Tem um museu naquela igreja, esqueci de citar. A igreja tem um museuzinho feito atrás. Tem a história do museu, tem a Via Sacra que leva até o Cruzeiro também, não é? Tem a ideia também aí do tapete de Corpus Christi, que também poderia ser até formação de um centro cultural, quem sabe, não é? Mas não é? Por que não valorizar e destacar esse patrimônio, já que é um patrimônio? A gente também tem, dentro da nossa cidade, tantas fazendas, e aí a gente vê, infelizmente, a fazenda do Culubandê, né, que foi referência para artistas renomados, até como o Oscar Niemeyer, e a gente vê ela ali, abandonada. Poderia ser um museu, poderia ser um teatro, com bistrô, tocou num ponto importante agora. Fotos, tantas salas, né?
Eu particularmente defendo que a Fazenda Culubandê se transformasse num museu histórico de São Gonçalo, porque apesar de São Gonçalo Sim, ter o Museu da Ilha das Flores, é da imigração. sim, A Praça dos Ex-Combatentes é da Segunda Guerra. O Museu da Igreja, né, que está em reforma, a Igreja Matriz está em reforma, estão recuperando as características barrocas dela, e tem um museu lá contando a história do templo, das transformações, que tem a ver com as transformações da cidade também. Mas São Gonçalo não tem um arquivo, um lugar onde a gente possa consultar a história da cidade, né? Já que a cidade começou, quem foi o fundador, quem foi Gonçalo Gonçalves, né, que fundou a cidade, a gente sabe de nome, mas não tem a história, a gente não tem um centro de memória, né? E queria botar um comentário aqui da Aloma Dias, da boa noite, Aloma sempre presente aqui. Precisaríamos de uma gestão com visão para pensar o projeto turístico aliado à cultura em São Gonçalo. É um setor especialmente carente. E você também citou no começo, na sua primeira fala lá, do Joaquim Lavoura, né? Do Centro Cultural, que era a biblioteca. Eu fiz muito trabalho de escola lá antes de inventarem o Lavourão, antes de inventar a Wikipédia, a gente ia para o Joaquim Lavoura fazer trabalho. verdade. E há uns 20, quase 20 anos atrás, eu toquei muito no Joaquim Lavoura, eu era parte da equipe de produção de um projeto chamado Groove do São, que a gente tocava ali. Groove do São, que era na tenda lá atrás. Era na tenda, eu eu sou dessa época, eu sou das antigas. Aí eu tocava lá, eu era da equipe de produção, chegava cedo, montava o som, ligava as coisas, passava o som, pá, e de vez em quando dava umas cães. E tudo que a gente queria na época era um teatro onde a gente pudesse se apresentar por causa de chuva, ventania, enfim. E o teatro saiu e está lá parado, um elefante branco, não serve para porcaria nenhuma, né? Se não tem, né? se os governos não têm um cuidado, uma coisa que é no centro da cidade, que é um teatro que deveria ser municipal, imagina no Alto do Gaia aqui, a, sei lá, 15, 20 quilômetros do centro da cidade, que é onde eu moro, né? E a Pamela deixa um comentário aqui que eu achei maravilhoso. Tem muita gente que já foi no Costão de Taquatiara, lá, e nem sabe que existe o Alto do Gaia, né? É verdade. Tipo assim, tem que valorizar o que é nosso. Eu vi que você postou uma foto recentemente também, na Igreja da Matriz, da Igreja da Matriz, uma foto de uma mulher. A orquestra? Não, uma foto de uma mulher com ela. Na janela. E um monte de gente perguntando, onde é que é isso, meu Deus? Onde é que é isso? Na Igreja da Matriz, tipo, é no centro da cidade. As pessoas... Na janela, isso. Na janela. Na lateral. Como é que são essas fotos? É você mesmo que produz? Tem uma galera que Então, o que acontece? Alguns são achados de Instagram. É uma pesquisa assim muito grande. E algumas, por exemplo, todos os lugares eu consegui identificar 60, ouçam isso, 60 potenciais turísticos para nossa cidade. 60. E que, de certa forma, 6 a 10 são visitáveis, né? Quando a gente fala visitáveis, é que são acessíveis à população. E aí, eu conheço todos os 60. Então, assim, existem curiosidades e lugares que, às vezes, a pessoa não tem a mesma ótica, né? De estar passando todo dia em frente à matriz e não ver que lá dentro existe aquele arco ou existem vitrais, né? Por exemplo, às vezes você conhece de São Pedro e Petrópolis, mas você não conhece a da matriz de São Gonçalo. Não é? É mais ou menos desse nível. Conhece o Costão, como a Pamela disse, mas não conhece o Alto do Gaia, não conhece a APA do Engenho Pequeno, né? Com várias trilhas, com uma sede aberta à visitação, muito legal. As trilhas bem sinalizadas, muito bom. Então, assim, muitas das vezes a gente se dispõe a conhecer de outras cidades e não conhece da nossa própria cidade. Às vezes as pessoas se dispõem a assistir o pôr do sol, por exemplo, na praia de Itaipu, ou até mesmo na orla ali de Caraí, mas não conhece a Praia das Pedrinhas, né? Não conhece a ilha de Itaoca. Então, a gente, de novo, retorna àquele ponto de acessibilidade, né? De um bom transporte, de segurança. Então, eu acho que está dentro desse ciclo aí. Pessoas não sabem também da importância da Fazenda Culubandê e lá tem um painel de uma artista plástica de Janira, não lembro, na piscina, né?
Tem um painel que está Sim, lá, sim. vai vândalo, picha aquele É negócio. uma das últimas obras. É Uhum. verdade. Enfim, e vários roubos também que tem ali dentro da capela Como por exemplo, houve o tudo. roubo do altar, né? Que foi feito dentro da Capela de Santana, antiga Capela de Montserrat, e foi feito um furto. É Roubaram também. complicado, né? Como é que o nosso patrimônio, ele uma vez abandonado, né, pela gestão pública, ela acaba sendo aí motivo de muitas das vezes roubo e de depredação, né? Mas eu queria também destacar junto com você, aí você falou de teatro municipal, né? E Uhum. aí eu lembrei também do Teatro Carequinha que fica dentro do Hernani, né? Ali do lado da Ali, UERJ né? também, É. existe um colégio também, que existe também uma estrutura de teatro ali dentro. O... Então, assim, é muito interessante. Como? É Hilário Gouveia o nome do colégio? Não. Eu esqueci Não o é nome. Walter Orlandini? Não. Isso, Walter Orlandini. É um colégio para lembrar. Walter Orlandini? É esse mesmo. Isso, Walter Orlandini. O Walter Orlandini, então, eles têm estrutura de teatro, e assim, o que adianta fazer um outro teatro, o que adianta novos projetos, se os antigos projetos, se os antigos espaços físicos, eles estão abandonados, É. né? Então, assim, será que a gente só tem a Praia das Pedrinhas São Gonçalo foi para assistir antigamente pôr do sol? um lugar muito de porto, tá, Orla, né? Tanto que tem um monte de bairro naquela região ali, Porto Velho, Porto Novo, Porto da Madama, Porto da Pedra, Porto Porto do Gregão, Novo, Porto, Neves era um porto, Porto de era um Neves. Porto de Neve. Mas ainda assim tem muita praia, não só a Praia das Pedrinhas, né? A Praia de São João. Nesse seu levantamento aí, quantas praias São É, Gonçalo? a gente tem a Praia das Pedrinhas, né? Que ela é próximo ali do shopping. E a gente tem a Ilha de Itaoca, né? Uhum. Então, dentro da Ilha de Itaoca, a gente tem Praia de São João, Praia da Luz, a gente tem a Praia da Beira, a gente tem a Praia do Focinho de Porco, a gente tem a Praia de São Gabriel, a Praia da Boa. Então, a gente tem, assim, vários lugares dentro de uma ilha, né? E essa ilha também é curioso a gente até destacar, porque quando você visita a Praia das Pedrinhas, perdão, a Praia da Luz, você se depara com pequenas rochas, né? Que são rochas chamadas de rochas vulcânicas, a grosso modo, né? E aí a gente acaba fomentando. Caramba, que curioso esse tipo de rocha aqui nessa região. E a gente observa também, por exemplo, o tipo de solo daquela região é um solo mais argiloso. Aí eu fico pensando assim, cara, a pessoa vai às vezes numa falésia, longe, em um outro estado, e às vezes dentro da sua cidade tem e você não entende ou você não valoriza, sabe? Uhum. Assim, é muito interessante a gente ter esse tipo de análise, porque às vezes eu brinquei com você e é real. Se você observar, é a Gruta dos Macacos, se eu não me engano, dentro de Bitpoca. Se você pegar a Gruta dos Macacos e você pegar a parte interna das cavernas de Santa Isabel, são idênticos, entendeu? Então, assim, existem esses achados, existem esses comparativos. E às vezes a gente se dispõe a ir em uma outra região, Um aquela outro região ali lugar. da Praia da Luz, é uma praia de formação argilosa, semelhante de falésias, e que vale muito a pena também. Existe também um estudo que eu estava até lendo há pouco tempo, e dentro desse estudo, a ideia de que aquela região de Itaoca é também um chamado sítio arqueológico, ou seja, até pelo nome, né, Itaoca, que Itaoca, seria mais ou menos uma tradução de uma caverna, uma casa de rochas, uma casa de pedra, né? Ita, Ioca, casa de pedra, a gente acaba entendendo que aquela região ali é uma região assim, aí você tem registro de sambaquis também, e é muito parecido do que a gente entende e observa naquela região de Itaipu,
de um sítio arqueológico. Uhum. E isso que não é valorizado, e isso que não é entendido. E o maciço de Itaúna, gente. O maciço de Itaúna é ou não é vulcão? É ou cratera ou não é? E aí a gente fala, existia uma pista de voo livre, ela está sendo limpa, liberado para ser limpa. E aí, quando que a população vai poder ir lá? Então, assim, o Alto do Gaia foi, para mim, um boom de entender que todo aquele território está dentro da nossa cidade. Mas, assim, o meu maior desafio, Marcelo, como vivente, como estudante na área química, de geologia, é de pisar naquele lugar. Assim, é um sonho de criança, sabe? De observar aquele lugar, de entender, caramba. E aí eu já vi algumas fotos e ela guarda, assim, mais ou menos o fundo da Baía de Guanabara, coisas que eu só vejo, assim, de Teresópolis, bem distante, entendeu? Eu fico pensando, cara, será que um dia eu vou conseguir subir no maciço de Itaúna e fazer uma foto do fundo da Baía de Guanabara? Então, assim, atualmente, esse é o meu maior sonho, tá? Subir Como lá. gonçalense, pisar no maciço de Itaúna, ir lá em cima. Quando você for, me chama que eu vou contigo. Meu Deus. Bota um tênis, pega uma Opa, vamos embora. e vai junto. Mas tem uma equipe aí que foi lá limpar, eu recebi fotos. E eu acho muito legal que, assim, a população, eu quero agradecer ao pessoal que tem compartilhado fotos, aberto os acervos pessoais. E eu tenho recebido fotos, eu recebi fotos também de uma limpeza que estava sendo feita lá. Alguns voos já foram feitos lá no período aí de março. Eu lembro que alguns voos foram feitos. Então, assim, é muito legal ver, né, a nossa sociedade, a nossa comunidade, ela tomando corpo de novo e valorizando isso, né, e ficando em casa. Eu acho que esse período de coronavírus e de quarentena serviu, assim, também para a gente passar a visitar e entender a nossa história local, né? Olhar para dentro, né, é sempre importante. Sim, muito importante. Por exemplo, aqui no meu bairro, que é a área de preservação ambiental, a APA, nunca se viu tantas pessoas assim indo fazer trilha, andar de bicicleta, fazer atividades físicas, piqueniques, dentro de uma área que está dentro do nosso bairro, né? A Praia das Pedrinhas também, o número de visitação, o número de pessoas também atravessando para Paquetá, via ali Focinho de Porco, aquela área ali, né? Da praia da Ilha de Itaoca. Então, assim, a gente tem esses tipos de achados, né? Caramba, dá para ir para Paquetá mais rápido do que ir para Niterói, de Niterói para o Rio. É muito mais perto. E depois voltar para Paquetá, não é? É muito mais próximo. Quando eu fui a Paquetá, eu olhei assim, mas o que é aquilo lá? Aí um cara lá, não, aquilo lá é São Gonçalo. Eu falei, oi? E eu dei essa volta inteira. Ilha do Governador de um lado e São Gonçalo do outro. E eu dei uma volta, demorei, peguei a barca, passei debaixo da ponte. O negócio está do lado e eu gastei esse Não que o passeio não seja bonito, né? Mas existe uma maneira mais próxima, mais acessível, não é isso? É bonito, mas é mais acessível. É engraçado, interessante que você falou do tapete de São Gonçalo, que é uma coisa que a gente discute muito nessas lives aqui, a gente já... A câmera balançou. A gente já falou que, pensando, o que seria da cidade, por exemplo, lá de Aparecida, no interior de São Paulo, sem o turismo religioso? Nada, né? E quando o Frei Galvão foi elevado a santo, né, São Frei Galvão, Guaratinguetá também abocanhou um pouco desse turismo religioso. A gente tem o maior tapete de sal da América Latina. São Gonçalo é berço, Niterói quer roubar, mas é nosso. O berço da Umbanda, infelizmente derrubaram o casarão, né? O turismo religioso poderia ser uma forma de fomentar também a economia, né? Um museu sacro ali da igreja matriz também tem um acervo, mas aí precisa de investimento da prefeitura, que não faz nada. Não adianta só a igreja querer lembrar a história e a cidade não entrar com a parte dela, relembrando essa história e fomentando também esse turismo. E também o ecoturismo, né? Também é outra parte que o poder público pode entrar. Você acha que essas APAs que existem em São Gonçalo, Engenho Pequeno, Gaia,
tem a da Maria Paula, que eu esqueci o nome. Você acha que dá para desenvolver um A tipo gente tem a da Maria Paula e a gente tem também um pedaço da APA de Endotiba, né? é, A de Guapimirim? aquela que inclui Magé e aí a Praia das Pedrinhas ali no final, né? Guapimirim, Guapimirim, A é. reserva ambiental, Isso. Guapimirim. Ah, você acha que dá para fazer Guaxindiba, Guapimirim. turismo ecológico nessas áreas? Então, olha só, a gente tem que destacar, são assim, perfis e formatos diferentes, né? Uhum. Aquela área de Maria Paula ali, ela tá próxima da Serra da Tiririca, né? Do outro lado ali, para Niterói, para Maricá, então ali é um ponto, é um perfil, uma característica. A gente tem o lado do Engenho Pequeno, que é próximo do centro, mas aí você tem a característica de Mata Atlântica, você tem a biodiversidade de aves, né? Observação de aves, a bioespécie ali daquela região, muito rica, trilhas, mirantes. Aí a gente destaca o Mirante Guanabara, que é muito bonito também. E aí, essa área de ecoturismo, eu acho que é o turismo do futuro, né? Porque a gente fala muito de sustentabilidade, de ecoturismo, de, de meio ambiente, né? Então, assim, querendo ou não, é uma maneira de valorizar, no formato geral, a história e valorizar o que você tem de socioeconômico, de histórico, e trazer isso de um turismo para o futuro. Você também tinha pontuado em relação ao turismo religioso, né? Eu até fiz uma Uhum. pesquisa há pouco tempo, tá até lá no curto, o seguinte: eu peguei uma foto antiga da matriz de São Gonçalo e uma foto nova, que foi feita no tapete, e a gente fez um comparativo do antigo e do novo. A gente fez isso com a Capela também da Luz. A gente foi trazendo assim, então a gente tem um destaque, né, dentro das três religiões mais de manifestação religiosa maior em São Gonçalo, a gente destaca o catolicismo, os cristãos evangélicos e a gente destaca os espíritas, né? Dentro dessa sequência, católico, evangélicos e espíritas. Então a gente tem aí uma ideia, a gente tem que tentar integrar de certa forma, de forma que toda a população, a gente tem alguns feriados católicos que são fortes, a gente tem o padroeiro da cidade, né? A gente tem ali também, na Praia das Pedrinhas, uma manifestação que chama Presente de Iemanjá, que também acontece no dia de Iemanjá, onde é feito o sistema de oferendas. E a gente tem, assim, de certa forma, chama São Gonçalo para Cristo, Marcha para Jesus. É Marcha para isso, Jesus, Marcha para é. Jesus. Que também é um outro movimento cristão evangélico, né? Onde existe a manifestação do povo evangélico cristão dentro dessa. Eu acho assim, muito forte, muito importante a valorização desse turismo, que é um turismo religioso, dentro do tapete, dentro das capelas, dentro do sistema de visitação. Às vezes a gente se depara com a ausência de informações das capelas históricas e também da ausência do espaço de visitação. Por exemplo, a gente tem a Capela de São João Batista, lá em Pontal, né, que foi um achado. Ela fica dentro de uma área portuária, tinha casas ao redor, tudo, e mantiveram só a capela cercada por grades. Então a gente observa assim que qual é o horário de visitação? A gente muitas das vezes se depara com falta de informação. Existe missa aos domingos, como também na Capela da Luz. Qual é o horário de visitação para a capela? Não existe visitação para essas capelas. Só existe o horário de missa, que é Da domingo, missa. 10 horas da manhã. E aí, se você. Será que o horário da missa é o horário da visitação? Não. É. Não é o horário da visitação. O horário É da o missa horário é da da missa. missa. É, verdade. O horário da missa é o horário da missa. O horário da visitação seria de você ir lá, entender o enredo histórico daquele monumento, daquele ponto. Então, assim, não é feito dessa forma. Infelizmente, né, não existe um cronograma, uma programação. Existem capelas também que estão dentro de fazendas privadas,
e que são patrimônios aí tombados, são patrimônios, de certa forma, públicos, mas que estão dentro de fazendas privadas, né? E que, infelizmente, a gente também não consegue visitar. Infelizmente, né? Não existe nenhum espaço que poderia ser espaço de visitação, espaço cultural. Não existe também um projeto da prefeitura em entender, né, e de respeitar aquele espaço privado também, né, e de falar assim, existem algumas coisas que devem ser negociadas dentro da nossa cidade. Existe aí a ideia da valorização de alguns monumentos, aí você citou a Praça dos Ex-Combatentes, aí a gente tem a Praia das Pedrinhas, a gente tem a Capela da Luz, a gente tem toda a Ilha de Itaoca, a gente tem a APA do Engenho Pequeno, a gente tem aí a APA de Maria Paula também surgindo, crescendo, sendo destacada. E o Piscinão de São Gonçalo vai ser municipalizado ou não vai? Vai continuar sendo do Estado? O que a gente pode fazer? Entendeu? Por que São Gonçalo também não começa a se inteirar dentro dessa ideia de ecoturismo, de mobilidade urbana, né? Uhum. Porque quando a gente começa a movimentar algumas coisas, isso começa a atrair turismo, né? Aí eu falo de mobilidade urbana, é um grande desafio das grandes capitais, das grandes cidades, de fazer um sistema de integração, utilizar outros modais além do sistema rodoviário, de colocar bicicletas, ciclovia, ciclofaixa, de forma que haja aí a mobilidade dentro da cidade, que diminua no trânsito, que aumente a qualidade de vida da população. Então, isso tudo assim, dentro dessa ideia de ecoturismo, de meio ambiente, de atividades ligadas a. Eu acho que a gente acaba ganhando a qualidade de vida e, querendo ou não, a gente acaba alcançando outros índices, que são índices de menos estresse, menos depressão, mais saúde. E a gente acaba aí. Eu invisto em turismo, eu invisto em qualidade de vida, em meio ambiente, em infraestrutura para a população, e eu acabo ganhando em outros pontos também, que são os pontos relacionados aí à saúde e tudo mais, né? Então, eu acho que a gente precisa valorizar também o ecoturismo dentro da nossa cidade. É muito importante. Não só os pontos que a gente já tem, mas de integrar essa nova visão. Né? A gente precisa de um horto. São Gonçalo precisa de rodoviária para se integrar com o turismo. Precisa de duas, uma norte, uma sul, uma lá na BR, uma lá na RJ. A gente precisa se integrar. São Gonçalo precisa de mobilidade urbana. São Gonçalo precisa fazer manutenção em tudo que ela já tem e criar novos potenciais turísticos para a cidade. A cidade tem que deixar de ser conhecida somente como cidade dormitório, cidade metropolitana. A cidade tem que ser conhecida como o potencial que ela tem. E a gente consegue destacar um monte de coisa. A gente destaca, por exemplo, de forma histórica. O pessoal fala, a cabeça do Cristo Redentor foi passou por aqui, né? montada em São Gonçalo. A primeira corrida em Santa Catarina, pertinho de mim. A primeira corrida de automóvel no estado do Rio de Janeiro foi aqui em São Gonçalo. Primeira corrida de automóvel. São Gonçalo já teve Jockey Club. Jockey Club, já ouviu falar dessa? Tem um bairro. São Gonçalo tem uma quinta. Conhece a quinta? Quinta Dom Ricardo. Você sabia disso? É aqui perto. São Gonçalo já teve barão. São Gonçalo já teve barão, você sabia? São Gonçalo teve a visita do imperador Dom Pedro. Que dá o nome ao Rio Alcântara. Essa daí é pertinho lá da sua faculdade. Sabe onde foi essa? Aonde? Em uma fazenda chamada Fazenda do Jacaré. Fazenda do Jacaré. Dizem que o Rio Alcântara é ele também, Dom Pedro de Alcântara. Ele teria passado ali. Rio, Aí o Rio Alcântara ganhou esse nome por causa dele. E aquela igreja é do século XX. A igreja de São Pedro de Alcântara é do século XX. Ela é recente, ela não é antiga, não. Ganhou importância. Isso é verdade, tem até umas fotos, né? Por estar no bairro, ela ganhou essa importância. Mas o São Pedro de Alcântara é o santo que dá nome ao Dom Pedro de Alcântara, assim como São Gonçalo é o santo que dá nome ao Gonçalo Gonçalves, que fundou a vila. Né? Tem mais histórias. E reza a lenda que ele também já teve na Fazenda Engenho Novo. Aqui também na estado do Rio. Novo. Sim, então. O
que acontece? Eu estou até lendo um estudo, eu estou fazendo um comparativo dessa fazenda. Não tem aquela igreja ali do lado da UERJ? Uma Senhora Aparecida? Isso, mas ali dá o nome de um bairro, não é? Patronato. Patronato, isso mesmo. Do lado da igreja existe um prédio antigo, ali era a fazenda, que foi o antigo patronato, a casa de menores. Patronato de menores, né? Isso. Então, antes de ser um patronato de menores, ela foi uma fazenda. E essa fazenda foi onde Dom Pedro almoçou um dia. Existe um registro de que Ó, que ele maneiro. visitou e almoçou um dia. Entendeu? Agora existe também um registro bem antigo, já dentro dessa área aí do. Porque o que acontece? O Belarmino, né? Ele era dono desta fazenda e também era dono do Engenho Novo. E aí existe toda aquela atenção mística, né? Da Fazenda do Engenho Novo, dos 13 degraus, das 13 janelas, dos 13 portais, das 13 flores, né? A flor de lótus e de tudo mais, né? Existem, assim, toda aquela questão mística. Existe também a questão de uma loja antiga, uma loja maçônica, e existe um registro de que a praia, chamada Praia Grande, né, existia ali uma loja naquela região. Então, assim, São Gonçalo tem muita história, né? Muita história para contar. Quando a gente se depara com a fazenda do Culubandê, a gente também observa a importância dentro da fazenda do Culubandê, dentro do período de Inquisição, né? É verdade. Tem os túneis que passam embaixo, né? Que se você O for lá. novo judeu, o judeu É, novo, né? E toda a ideia também da Inquisição. E a gente consegue inserir ela a São Gonçalo em vários tipos de contexto. Né? A reforma da própria matriz de São Gonçalo ela é no modelo neoclássico. Então a uhum. gente já entende um outro formato de estilo do que a gente tinha da antiga capela, que existem registros Aí, barroco, né? Do barroco. aquela igreja nem sempre foi virada para aquele lado, ela já foi virada para o outro. Fizeram uma reforma, trocaram a porta. É, Ela era virada isso para lá. daí. Aí, Isso é um debate bom, hein? mudaram, viraram a igreja. Não, bota virado para lá. Aquela Esse é um partezinha do bom, altar. é o debate do lado, é o debate do lado do rio, da entrada do rio, Ela virada né? para lá, aí Da nave transformaram, botaram para lá. principal, o altar, né? A visão do altar, se tinha cemitério ou não na lateral, Transferiram os mortos para onde? Deixaram ali. né? Acho que até essas histórias É muito são boas para interessante. poder engrandecer a cidade. Vou botar mais uns comentários aqui. O companheiro Maurício Mendes, está de máscara na foto. Aí ele fala que o grande problema do litoral gonçalense foi a BR-101, que literalmente separou a população das praias do município. Verdade. E não vejo nenhum sinal para algum tipo de revitalização do nosso litoral, com a abertura de bares no Porto Velho e Porto Novo, antiga zona pesqueira da cidade. Ele tem outro aqui, São Gonçalo tem poucos aterramentos até o litoral nos anos 70, quando a criação da rodovia alterou praticamente o litoral de São Gonçalo. Perderam-se sítios arqueológicos de importância, perderam o Sambaqui. É verdade, a BR-101 ela foi feita na ditadura, né? Enfim, passa por cima de todo Uhum. mundo, e se destruiu muita coisa, né? Se destruiu muito sítio arqueológico, acabou com a praia, não só de Niterói, mas eu tenho amigos que disseram que nadaram na Praia do Barreto, não existe mais, né? A rodovia passa ali do lado, então é uma falta de cuidado, infelizmente, que vem de governos, vem enfim, há anos que a gente tem essa falta de cuidado na cidade. E temos mais um comentário aqui da Aloma Dias, novamente. Ela coloca aqui. Só dessa área de pesca, só Uhum. queria aí pontuar. Eu achei muito interessante que eu li há pouco tempo que existe um projeto do governo estadual, mais ou menos em dezembro de 2019, iriam tocar o chamado Cidade da Pesca, lá dentro da região de Itaoca. Então existe um projeto dentro disso do governo estadual de valorização
a pesca dentro da região de Itaoca. Eu achei interessante. Tá bom, tá bom. Eu acho que São Gonçalo também tem que se preparar para os projetos do governo estadual e federal, né? A Porque, por cidade tem que estar exemplo, pronta, o mas Porto, o Porto, cadê o Porto? Cadê o terminal de convite que tem que ser feito pela cidade para possível integração de uma linha de barcas para integração de outras cidades? Onde que a cidade... A cidade também tem que pedalar, não é? Eu acho que São Gonçalo, eu acho que a gestão pública tem deixado muito a desejar. Federal, né? Porque assim, existe a parte que deve ser feita pelo governo municipal, né? Então, assim, não adianta simplesmente achar que o governo estadual, o governo federal, eles por si só têm que fazer e, de certa forma, não investir, né? Tem que Porque haver um investimento, uma valorização. a renda do município ela é muito de repasse federal, né? O município recebe, o pessoal sempre fala, não, porque a renda do município é só IPTU, então é pouco, porque tem que arcar com funcionalismo, com educação. Mas, tipo, a gente está falando de um monte de coisa aqui, de turismo ecológico, turismo religioso, museu que pode ser criado, coisa que pode ser aproveitada e que, tipo, isso dá renda, gente, não é só porque a gente quer ficar olhando. Teatro, né? Teatro. Cadê os dois teatros, né? Imagina receber o Djavan tocando no Teatro Municipal de São Gonçalo, que maravilha. Não, mas não tem, tá lá fechado. Cadê a criação de polos gastronômicos, né? Você tem ali a Praia das Pedrinhas, né? Você tem agora o chamado, é um apelido, tá? Mas eu achei muito engraçado o chamado Baixo Mutondo. Já ouviu falar disso? Claro, já fui lá, muito bom. O Baixo Mutondo, aquela região ali boêmia de São Gonçalo, a Lapinha Gonçalense, né? Os botecos e tudo mais. Então, assim, eu acho também um desafio grande assim de valorização essa área gastronômica para a cidade. A gente sai um pouco de shopping. Será que a gente só tem que ir para shopping para comer? Não, é um pouco de rua também, de entender. Aquele espaço Salvatório ali é um espaço bem legal. Sim, sim. Já foi melhor, mas é um espaço bem legal ali, próximo do centro, para happy hour. É um espaço legal para assistir jogos. Eu já tive a oportunidade de assistir alguns jogos da Copa do Mundo ali e eu achei um espaço bem agradável. Então, por que não ter mais espaços assim, né? A gente teve uma gestão que a população apelidou de prefeita das praças, não foi isso? Uhum. A gente teve uma prefeita que foi a prefeita das praças. Tijolinho, depois era praça. Mas a gestão posterior, ela abandonou as praças. Então, assim, a gente observa que o que se tinha era pouco e agora não se tem nada, entendeu? A manutenção que deveria ser feita, sistema de jardinagem, de limpeza, tudo abandonado, né? Tudo abandonado. Eu acho que só funciona de certa forma. E aí, de forma muito precária, Trindade, né? Aquela Zé Garoto, a Stefânia de Carvalho, do centro da cidade. No geral, a gente vê a dificuldade da cidade em avançar no que já se tem, no que foi feito, no que foi investido, no que foi trabalhado. Né? Falando de praça aqui no Alcântara, que é uma região centro comercial mais perto aqui da onde eu moro, a gente tem muito ressentimento por causa da destruição de duas praças aqui da cidade, né? Uma delas é a da Chico Mendes. A Carlos Janelli, que não existe mais, virou um prédio, enfim. E a Chico shopping. Eu jogava basquete lá, andava de skate quando ela acabou. Tentaram refazer, abandonado. Só que eu não ando mais de skate, mas quem anda, os amigos meus que andam até hoje, eles falam, cara, aquela rampa que fizeram lá é impraticável, porque tu cai ali, tu quebra a perna, é muito ruim a rampa que fizeram. Fizeram um negócio muito de qualquer jeito. E falando de terminal, você falou de terminal rodoviário, a gente teria uma rodoviária no centro de São Gonçalo. Só que um prefeito aí lá na década de 90 resolveu transformar em condomínio e erguer um monte de prédio e a gente não tem terminal rodoviário. Tipo, tem que ir para Niterói, pegar um ônibus, ou ir para Itaboraí, que Itaboraí tem rodoviária. Ou para Novo Rio. Ou para Novo Rio. Ou para Novo Rio. Gonçalo não tem rodoviária. Não,
Eu me recuso a chamar aquele terminal lá de Itaboraí de rodoviária. Eu me recuso. Pelo menos isso eles têm, a gente nem isso. O máximo que a gente tem é um pontinho debaixo de um viaduto improvisado, muito. Mas, Marcelo, o que esse povo tá fazendo com esse royalty, hein? Ah, não é? Cadê? Cadê o royalty? Rodoviária de Itaboraí, aquela vergonha também lá. Não dá. Mas a gente tem que olhar também para referências, por exemplo, do que tem sido feito na cidade do Rio de Janeiro, que é capital. A gente tem que olhar para onde tem dado certo. A gente tem que olhar para Maricá. A gente tem que olhar para. Você pontuou a questão de esportes, de skate. A gente tem que olhar para os novos formatos de praça e de ambiente de skate, desses tipos de atividade, para Niterói, né? Eu agora me lembrei de uma obra que foi criada ali na Rua 1 de Jardim Catarina, que chama Espaço, como é que é? Poliesportivo. Ah, foi inaugurado É uma agora? área poliesportiva que foi criada. Eu vi as fotos. Não, se foi inaugurada ainda não sei. Mas assim, eu vi as fotos de que iria ser inaugurada. E aí conta com uma pista. Aquilo para mim é um paliativo. É um paliativo porque aquilo nunca vai ser um espaço poliesportivo. Aquilo é uma praça. Praça mudou de nome? Aquilo é uma praça em um ambiente que é o ambiente da linha 3. Ainda tem essa. Tem esse problema. Ainda tem esse problema, porque existia aí uma ideia de se montar uma ciclovia de Alcântara até Neves, né? E aí isso não foi à frente, porque existe o projeto antigo da linha, e aí veio o Pezão também dizendo que vocês não acham interessante criar um sistema de BRT igual existe no Rio, que aí desafogaria também o transporte da cidade. E aí, de certa forma, a gente acaba observando que não saiu a ciclovia, não saiu o BRT, a linha 4, que é lá do Rio, saiu sendo paga 3 ou 4 linhas, e a nossa, que é a terceira, não saiu. Então a gente começa a se deparar com esse tipo de coisa. É um amigo meu da Tijuca, cara, que ele é repórter. Conheci ele trabalhando em redação e tudo. Ele falou para mim, cara, a primeira vez que eu vi falar lançamento da linha 4, ele foi cobrir, né? Aí ele, peraí, linha 1, linha 2, 4, cadê a E a linha 3? Cadê? Aí, não, isso aí é lá em São Gonçalo, ninguém nunca teve. Tipo, mas é aquele problema, enquanto tiver aquela cláusula de exclusividade do consórcio São Gonçalo de Transporte, não tem linha 3, não tem barca, não tem BRT, não vai ter nada. Porque é um problema jurídico que precisa ser resolvido, né? Porque a exclusividade não pode ter nem van, por isso que as vans sumiram da cidade, né? As vans acabaram desaparecendo da cidade, porque a exclusividade. É claro que os vereadores ganharam seu dinheiro para poder tirar as vans da rua e deixar os ônibus. Só que nisso complicado. complicou tudo, não pode ter barca, não pode ter BRT, não pode ter linha 3. Agora, botando aqui o comentário da Loma Dias, novamente, ela está falando aqui, estou aprendendo bastante sobre São Gonçalo com esse papo agradável, eu não sabia que havia tantas possibilidades. E, é claro, a gente está falando do maciço de Itaúna, Capela da Luz, né? O Beto lembra aqui que é o problema da violência do tráfico que impede a visitação de pontos turísticos, como a Capela da Luz e a Praia da Luz. É possível chegar lá, mas isso é realmente muito difícil, né? Mas você pega o 31 e desce no ponto final. Pronto, não tem erro. Não tem erro, não tem problema. Mas também tem aquilo, a partir do momento. Isso é um problema que, graças a Deus, aqui no Alto do Gás a gente ainda não sofre. Mas a partir do momento que a prefeitura coloca lá um pontinho de turismo, que desenvolve, faz um calçamento, bota uma urbanização, a criminalidade vai entender que ali não é mais para ela. O desenvolvimento também leva um pouco de segurança, iluminação, sabe que funciona, a galera vai entender, não, tem um negócio da prefeitura, vamos vender o nosso negócio para lá e deixa a prefeitura aí. Existe esse tipo de negociação natural. Natural, não é o ideal? Não é o ideal, mas existe, né? Ninguém deixa de ir na Igreja da Penha porque ela fica na Penha, por exemplo. Né? Ninguém deixa de ir lá em cima do Vidigal porque é o Vidigal. Ninguém deixa de subir o bondinho lá, o teleférico. De fazer favela tour na Rocinha? Então, existe. Por que na Rocinha? É possível, por que não no Salgueiro? Por que não no nosso vulcãozinho ali? É possível, né?
tudo é possível, é só ter vontade de fazer, tipo, não é uma coisa de outro mundo. Sim. Aí falando De de âmbito. mobilidade, nosso querido Maurício comenta de novo aqui, precisamos mobilizar para a mobilidade urbana em São Gonçalo. Já são mais de 1 milhão de habitantes, precisamos, ao menos, de um transporte de ônibus interligado, como estabelece o Estatuto da Cidade. Né? Já que não pode Sim. a porcaria do BRT por um problema jurídico, pelo menos a integração, eu não posso ter que pegar 2 ônibus para chegar em Neves e pegar um para chegar no Rio. É um absurdo. É Até quando complicado, né? eu vou na casa do próprio Maurício ou de outros amigos que a gente tem que moram no Arsenal, como é que eu chego no Arsenal daqui? Eu não chego. É aqui do lado. Se eu for de carro, eu entro por aqui por Ipiba, chego ali em meia hora, mas se eu for de ônibus, eu não consigo chegar. Né? E Ipiba também está sem Ué, eu asfalto. estou praticamente em uma área central aqui. Eu estou a 7 minutos mais ou menos do centro de São Gonçalo. E assim, se eu for falar, por exemplo, de Novo México, não é tão distante, né? Eu posso ir pela água mineral ali o finalzinho de Culubandê. Novo México, eu chego rápido, né? Vai de Eu não ônibus. tenho um modelo de transporte. Ou então vou em Cala-Boca, eu tenho que ir para o centro e ir para Alcântara. Não existe um sistema que seja circular. Não existe um modelo de integração que integre todos os bairros, né, de uma forma, ou que integre a um terminal alimentador, né, como é feito em várias cidades. A gente tem Florianópolis. O Nordeste inteiro funciona assim, sabe? Existe um terminal matriz e existem vários terminais alimentadores que são levados a esses terminais, como já funciona em Macaé, como funciona em alguns lugares aqui do Rio de Janeiro. Então a gente tem que despertar, a gente tem que entender que dá para fazer. E assim, é só uma questão de conhecimento e de investimento, né? Primeiro tem que ter uma pessoa que se disponha a conhecer e ver como que tem sido feito em outras cidades, em outros estados, em outras capitais, e que tenha ideias e projetos que sejam envolvidos dentro dessa questão. Não adianta simplesmente, aí eu volto de novo naquela questão do voto, né? Eu não posso simplesmente votar no cara porque o cara é meu vizinho, porque o cara vende gás, porque é o cara do mercado, né? Eu tenho que votar numa pessoa que se dispõe a conhecer as necessidades da nossa cidade e de uma visão maior, além do mais, que busque trazer para a nossa cidade implementações dentro desse sistema de modelo de qualidade de vida, de renovação, que tenha visão de liderança, visão de gestão, novos projetos. A gente tem que votar numa galera com novos projetos, com novos ideais. Não adianta ficar aí compartilhando com o sistema antigo que por vários anos tem aí entrado no governo e nada tem feito. Então a gente tem que mudar. A gente sim tem que investir, tem que incluir São Gonçalo dentro da cartilha de patrimônios históricos, culturais, naturais, desenvolver aí projetos que sejam projetos de mirantes, de horto, integração, mobilidade, novos projetos, novos trabalhos. A população gonçalense ela tem que entender que nós também temos um valor. A gente tem que parar de achar que o nosso ideal, que o nosso sonho ideal está em Niterói e está no Rio de Janeiro. A gente tem que olhar para São Gonçalo e ver que São Gonçalo tem potencial para crescer, tem potencial de fazer a diferença, tem potencial de ser diferente, de ser inserido dentro desse arco aí de turismo, de cultura, de lazer, de turismo. A gente tem que entender tudo isso. É muito importante. A gente tem que resgatar isso na gente como gonçalense. E aí é esse o meu objetivo. Para quem não conhece aí o Curto, né? Tá aqui É verdade. o arroba. Para quem não conhece o Curto, nós somos uma galeria que o nosso objetivo é criar aí uma sensibilidade de resgate histórico, a qual faça, a gente tem dentro do nosso território algumas galerias até assim, também referências, que é São Gonçalo Top, tá? São Gonçalo Gran, que são duas galerias assim que são referências mesmo em destaque. Só que assim, a nossa pegada é de trazer, de entender os chamados achados de São Gonçalo.
aquilo que não é tão convencional, sabe como? É uma outra óptica, e aí eu posso até destacar assim, antecipar, né? Porque aí existe mais ou menos um cronograma que a gente tem desenvolvido. A gente fala muito de pôr do sol. Qual é o pôr do sol mais visto em São Gonçalo atualmente? Você sabe? Ou chuta? Chuta aí. Um dos mais famosos é o da Praia das Pedrinhas, né? Não tem um. Praia das Pedrinhas, com certeza. Né? Então, Mas assim, tem é o outros, mais né? fotografado. Não, mas o mais fotografado, É o lá, pôr do né? sol mais fotografado da cidade de São Gonçalo é o da Praia das Pedrinhas, aquela região ali também da BR, mas a Praia das Pedrinhas, ele é referência, assim, para vários tipos de fotografias, né? Para casal, para bebê, para criança, e vários tipos de Mas cartão postal, né? Cartão postal de São cartão Gonçalo. postal, sim. Mas você já viu o pôr do sol da favela do Gato? Não, esse eu nunca fui. No Gradim? Existe um pier lindo dentro da favela do Gato, no Gradim. Assim, para mim ele é referência. Você tinha pontuado no início o Gradim. Gradim é essa área pesqueira, essa área com uma capela também histórica, com esse pier. Existe também o Clube Náutico, né? Gonçalense, dentro dessa região. Então, assim, existem esses achados dentro da cidade. É quando a gente olha também ali para Neves, né? A entrada do próprio Museu da Imigração lembra o Jardim Botânico. Você não precisa ir para o Jardim Botânico, pagar o ingresso. Aquela parte gramada da Fazenda Culubandê podia ser uma área de piquenique, porque tem que ir para a Quinta da Boa Vista fazer. Ali, só botar umas árvorezinhas, botar umas tendas, aquilo fica lindo. É só ter vontade de fazer, né? Quantos casamentos poderiam ser realizados ali também? As fotos maravilhosas, a pessoa vai tirar foto na igreja de São Francisco. Aquela capela linda, no pôr do sol. Verdade. Né? Mas, Bruno, então, assim, queria agradecer a tua presença. A gente já está com mais de 1h10 aqui. Se deixar, a gente fica. Marcelo! Marcelo, quem fala mais? Eu ou você, Marcelo? Aí tem que ter. Eu vou parar e contar os minutos depois. Mas então eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui, a Loma, a Pamela, o Maurício, deixa eu ver se não esqueci de ninguém, o Beto, ver a galera que está aqui vendo a gente, o Pedro Rocha, a Mônica, o Rodrigo, a Valdiane, a Karina, o Nilo, a Rose, minha mãe, o Daniel. Pessoal, segue lá o Curto! Isso aí, é só no Instagram, @CurtoSG. A gente está no Facebook também. Começamos no Facebook uma ação hoje. Isso, começamos hoje. Porque assim, a galeria foi criada para ser uma galeria do Instagram. Achados de São Gonçalo no Instagram. Então, assim, a galeria tem 2 meses só. Legal que a gente já saiu até no jornal Fluminense, na edição de domingo passado, retrasado, perdão. Domingo retrasado, saímos na capa também com uma foto legal. Agradecer aí o pessoal da edição, foi muito bom participar com vocês. Agradecer o pessoal que está aí já seguindo, o pessoal aí que está assistindo a live também, do Marcelo Almeida. Segue lá também no Instagram, no Facebook, Curto SG, beleza? Curto SG. Você digitar lá, Curto SG. É de Curto São Gonçalo, né? Se alguém tiver alguma foto, tipo, quiser mandar para você, é só mandar em... Ganho muita foto. O pessoal manda foto só mandar? antiga. Isso. Ou até curiosidade também, tipo, texto, história de bairro. Por que Galo Branco é chamado Galo Branco? A gente recebe algumas coisas assim. Por que o Galo Branco é chamado de Galo Branco? Cada loja de ferramenta. Cadê aquele índio apontando para Niterói? Você já viu esse índio? Índio apontando para Niterói? Não, esse eu não conheço. São Gonçalo tem uma escultura. Em São Gonçalo tem uma escultura. Eu não vou falar o bairro para você não, porque você vai lá antes de mim. O historiador é esperto. Historiador é bicho esperto. Temos um Cristo Redentor em São Gonçalo. Sabia? Temos um Cristo. Você só sabia o de um? Eu sei que tem um ali naquela rua que é a Bíblia José de Matos, eu acho, né? O nome da rua. Qual bairro? Entrando ali indo pro Pôr da Pedra, tem um Cristo ali. Sim,
tinha uma festa antiga ali, não tinha? Aí o pessoal começou a depredar, o pessoal colocou uma caixinha para ele ficar guardadinho, para ninguém pichar o pobre do Cristo. Mas tem outro. O segundo eu não No conheço. abrigo. E o do abrigo, Cristo Ah, o do Redentor? abrigo, sim, o do abrigo. Mas na rua, Aquilo ali foi assim. Parou São Gonçalo para a inauguração do abrigo Cristo Redentor. Quer mais um, verdade. então? Tem Lá na outro? ilha de. Tem. Lá na ilha de Itaoca também tem um Cristo Tem Redentor. um Cristo. Olha. Aí, tá vendo? Não só Aí a, a gente sinalizou mas como 3 Cristo Redentores. Olha não só. só a cabeça, mas como os filhotinhos do Cristo estão por aí na cidade. É verdade. Mas olha só, esse índio, existia um índio com uma flecha apontando para a cidade de Niterói. E assim, a área ainda também não é possível a visitação diante de todo o problema que a gente já sabe que é o problema de segurança da nossa cidade. Mas breve vai estar lá no Curta SG. Ó, assim que sair a foto, eu vou lá. Beleza? Segue lá, hein, Marcelo? Para não ter competição, a gente marca de ir junto, para não ter briga. Opa, beleza! Então falou, gente. Bruno, brigadão por estar Valeu, aqui. gente. Você tem meu contato. Galera, obrigado por estar aqui com a gente aqui em 15 agora. E semana que vem a gente volta com mais novidade aqui na página. A gente vai continuar fazendo lives com o tema São Gonçalo tem jeito. Tipo, é uma sessão de live que a gente está fazendo, discutindo o futuro, né, dessa cidade no pós-pandemia, né? Até você, Bruno, quiser depois voltar para falar se São Gonçalo tem jeito. Claro, beleza. A gente agenda isso aí. Então, Bruno, valeu, obrigado. Obrigado a todo mundo. Valeu, obrigado por tudo também. Valeu, gente. pessoal. Boa noite Tchau, tchau. aí. Tchau, tchau. Valeu.